Muito bem, pessoal, bom dia. Bom dia aí a todos, né, que vão acompanhar ao vivo, o pessoal que vai acompanhar gravado a aula de hoje. E hoje, pessoal, hoje é nada mais do que uma revisão, né, para a nossa prova de amanhã, do dia 26, tá ok? Então nós vamos fazer uma revisão aí para tirar algumas dúvidas, né, relacionadas a esses conteúdos. São duas aulas, né, que a gente vai estar falando hoje, tá? Basicamente para vocês terem aí uma ideia, né, do que a gente vai cobrar na prova, a segunda avaliação de vocês de Rural 2, tá ok? Bom, então a gente vai iniciar nossa aula falando um pouquinho sobre o imposto de renda rural, como que funciona, trazendo aí algumas concepções do que isso se trata, tá? De valores, quem que deve, quais documentos apresentar, tá? Justamente que a gente vai trazer aí um, um resumo em si, né, do que a gente já detalhou aí na aula anterior, tá ok? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição para vocês fazerem perguntas, tá? Então a gente sabe que todo produtor ele tem uma obrigação, tá? Todo ano aí fechou o ano, o exercício, né? 31 de dezembro, no próximo ano, a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda referente ao faturamento, tá? Por quê? Porque isso se trata de um tributo, né? Que o produtor rural ganha e por isso a declaração ela vai acompanhar a evolução patrimonial. Tanto que a gente vê a questão aí também das pessoas físicas em si, né, não sendo produtor rural. Então, trata aí nada mais do que o faturamento, né, essa evolução patrimonial, como a gente já vê de costume, tá? Então, para o ano de 2021, aqueles que atuam aí na zona rural, tá, o produtor rural, com receita anual aí superior a R$ 42.798,50, precisou fazer a declaração, tá, pessoal? Como já passou aí o prazo, basicamente essa aula foi posteriormente à entrega, então precisaram entregar a mesma, tá? Então existe algumas regras especiais para o produtor rural, né? Como por exemplo as alíquotas que a gente já falou, diferenciada e as possibilidades de isenção de impostos, em alguns casos aí que a gente pode citar como a questão do prejuízo, tá? Então, como que funciona essa questão? Então, para contar com essas questões de regras, né, que a gente já falou, é preciso entender que o produtor rural ele precisa desenvolver uma atividade, tá, que vai além daquela tradicional que a gente vê, englobando aí agricultura e pecuária. Então, a gente tem a questão da pesca também, tem uma extração animal e vegetal, exploração, entra a questão da suinocultura, né, também a apicultura, avicultura e outros, né, vamos dizer assim, atividades que entram nessa questão da obrigação da entregação, né, ou obrigação da entrega da declaração do imposto de renda, tá? Então, para declarar também é necessário, é claro, escolher uma opção de como calcular a declaração. Para quem fez aí já sabe como que a gente tem, né, os dois métodos, né, que a gente faz aí o cálculo da declaração, que pode ser por meio tanto da declaração, né? Não sei se você já viram a questão da simplificada, da forma simplificada e da normal, onde que você pode aí abater alguns itens, né, alguns valores que você pode acrescentar na declaração para abater o imposto, principalmente com consultas médicas, questões educacionais. Então tem a questão aí da normal, que a gente caracteriza como normal, e a simplificada, que você não inclui nenhuma despesa para abater o imposto, tá? Dentro da parte rural, nós temos a declaração do imposto de renda, como já é costume o produtor fazer, e tem a declaração do imposto de pessoa jurídica, tá? Então nós vamos diferenciar algumas opções. Então, para calcular o imposto, né, pode calcular essa questão do imposto de renda as pessoas que atuam na agricultura, tá? E como a gente já falou, transformação de produtos, atividade rural. Então, assim, o produtor, ele pode optar por declarar como pessoa física e deve ser apurado pelo livro de caixa e receitas que a gente vai falar posteriormente, tá? Por outro lado, na forma simplificada, não é preciso ter a escrituração, né, desse livro caixa que a gente falou. Então, basta aplicar nada mais, nada menos do que 20%, né, sobre a receita bruta e comprovar os resultados por meio de alguns documentos em si, tá? Bom, então dentro desses tópicos, né, que a gente pode dizer, é preciso ficar atentos, tá? Por quê? Porque o produtor rural, ele, se o produtor não possuir essa renda, né, de 142 mil, pode ser que o mesmo ainda encaixe, né, nas outras características, acima aí de 300 mil reais, como posses. Isso é comum, tá? Só um minutinho aqui.
Bom, então dentro do contexto, né, a gente falando sobre essa questão do imposto de renda, nós temos aí a parte do cadastro, né, também da ficha da atividade rural, independente do valor apurado como produtor, tá? Como a gente vai ver posteriormente. Dentro dessa questão da pessoa jurídica, durante o cálculo é preciso a gente observar o regime em si que a empresa rural ela está enquadrada, tá? Então existe essa também adaptação. Então temos aí a microempresa, empresa de pequeno porte, temos as empresas, né, mais comuns hoje a gente vê de Simples Nacional, além daquelas maiores que entra dentro da tributação lucro real ou presumido e também o arbitrado, tá? Então temos alguns critérios para cada regime tributário, como eu passei. Então aqui nós temos o Simples Nacional. Então, para uma propriedade rural ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, é necessário ter um faturamento, né, principalmente a microempresa, com receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Então ela classifica aí como microempresa. Já uma empresa de pequeno porte tem aí a receita bruta superior de 360 mil a 4 milhões e 800 mil. Tá? Então a gente pode classificar aí dentro dessa parte aí do imposto de renda. Então microempresa, 360 mil abaixo. Empresa de pequeno porte, 360 mil a 4 milhões e 800 mil reais. Tá? Então, assim, pode optar pela contabilidade simplificada também para fazer a questão aí do registro dessas operações. Tá? Claro, se for realizada a exploração da atividade rural, deve ter o quê? O livro caixa, como eu falei para vocês, esse livro caixa nada mais é do que vai compor as receitas e despesas de custeio, tanto também a caracterização dos investimentos, e os valores que vai integrar ali a questão do faturamento, ou seja, o resultado da atividade rural. Também temos o livro de registro de inventário, né, onde a gente registra todas as mercadorias em estoque, quando o levantamento do balanço dessa empresa rural que a gente já falou, tá bom? Classifica aí também, caracteriza como a empresa comercial, tá ok? Bom, falando sobre o lucro real, pessoal, que é uma empresa um pouco maior, tá? Então, o cálculo do imposto de renda nada mais é do que o resultado líquido que vai ser apurado na escrituração completa, né? Então, o lucro presumido e arbitrado, ele trata-se de uma forma bem simplificada, tá, pessoal? Então, existe aí essa diferença de lucro real, presumido e arbitrado, tá? O lucro real, nada mais do que você vai tributar em cima do lucro. Já o presumido e arbitrado, não, é em cima do faturamento. Então, nós temos aí a questão do faturamento do lucro presumido arbitrado, igual ou inferior a 78 milhões, ou até 6 milhões e 500 mil ao mês, né, de atividade ano calendário, ou seja, quando for inferior aos 12 meses, né. Então, se você não tem fechado o ano total, então você pode calcular em cima desses valores de 6 milhões e 500 mil, tá? Então, a declaração do imposto de renda sempre começa 1º de março, como a gente já passou para vocês, e ela deve ser realizada até o dia 30 de abril de cada ano. A gente sabe que nesse ano, por causa da pandemia, como eu falei, foi prorrogado, tá ok? Bom, então para os demais que entraram agora na aula, a gente está passando hoje uma revisão, tá? Porque amanhã vocês terão prova, tá? Segunda avaliação, então hoje nada mais é do que uma revisão geral do conteúdo já ministrado, tá ok? Como eu falei, questão aí da pandemia, foi prorrogada aí essa questão da entrega da declaração, tá? Bom, declaração do imposto de renda à pessoa física, então, dentro do ano calendário, ela é obrigatória, isso aí, tá? No caso das pessoas físicas, os requisitos são todos os brasileiros, que vão se enquadrar em qualquer um dos perfis que a gente vai comentar, né? E, basicamente, os valores, né, que é declarado, que é obrigatório, é o valor superior a R$ 28.559,70. Isso aqui já é comum, né? Já foi o mesmo valor do ano passado. Então, quem teve rendimento tributável, basicamente é obrigado a entregar essa declaração. Se não entregar, tem aí uma multa, né, que varia de R$ 165 e alguns centavos aí para pagar, tá? Fora algumas outras cobranças a mais, tá? Então, contribuinte com ganho capital também, né, direitos e bens alienados, sujeito à incidência de impostos, também deve declarar. Aqueles, né, que trabalharam com operações de mercadoria, bolsa de valores ou mercados futuros, tá? Temos a questão dos contribuintes em rendimentos isentos também. Então, se você deixou o seu dinheiro lá na conta, né, poupança, é obrigado a declarar, tá, pessoal? Então, temos aí contribuintes com esses rendimentos isentos, tributados ou não tributados na fonte, cujo valor total seja superior ao valor de 40 mil, tá? Então, se você ganhou, basicamente, você teve rendimento isento, tributado ou não tributáveis, também é obrigado a entregar, tá? Então, o contribuinte, como a gente já falou, rural,
valor é superior a 142 mil aí, que é obrigatório a entrega, tá? Ter também a propriedade ou posse de bens e direitos, incluindo terrenos de valor superior a 300 mil. Então, mesmo que você não tenha, tá? Por isso que a gente sempre fala, né? Tomar todo esse cuidado em relação a que valores eu vou declarar, né? A que até valor eu sou obrigado a declarar. Essa questão de posse de bens e direitos, terrenos, né? No valor superior a 300 mil reais. É obrigado a entregar a declaração, tá, pessoal? Também passou a condição de residente no Brasil, em que se encontrava no dia 31 de dezembro. Então, tem essa obrigação, tá? Então, como a gente já falou sobre essa questão, é importante que a pessoa física, tanto o produtor, né, ou não, cuidar para não cair na malha fina, tá? Então, os valores são 142 mil e posses acima de 300 mil, tá? Então, é preciso de cadastrar aí a questão da atividade também rural, independentemente do valor que é apurado como produtor rural, tá? Bom, no caso das pessoas jurídicas, pessoal, os impostos recolhidos também pela Receita, eles podem ser declarados de forma trimestral ou anual. Depende aí como a forma que o produtor queira declarar, tá? Qual que é a vantagem de se declarar trimestral? Os valores, vamos dizer assim, são menores, né? Em relação ao valor total que a gente sempre paga no próximo ano. Terminou o exercício, no próximo ano a gente vai pagar o total. Então, essa forma trimestral ameniza, né, esse impacto de apropriação aí de obrigações, tá? Então, as pessoas jurídicas que forem obrigadas a realizar a declaração de imposto de renda jurídica, se não fizerem, fica aí impossibilidade também de tirar passaporte, tá? Abrir contas de banco, outros documentos oficiais e sofrer multas, como a gente já falou, tá? Então, os empresários que estão enquadrados na categoria, principalmente de microempreendedores individuais, eles não precisam entregar a declaração de imposto de renda jurídica. Lembrando, pessoal, passou 28 mil, tá? Passou 28.559 que a gente passou, ele é obrigado a entregar como pessoa física. Então, jurídica é desobrigado, que existe lá uma abinha, né, no programa Microempreendedor Individual, que a gente faz a declaração dele. Mas passou os 28 mil, né, que eu passei para vocês aí, ele é obrigatório a entregar a declaração de pessoa física, tá ok? Então, as categorias de pessoas jurídicas inativas também devem ser entregues, tá, pessoal? Então, se você tem uma empresa aí que está fechada, não teve movimentação, é obrigatório entregar a declaração de imposto, mesmo que seja zerado, tá? Então, para saber mais, como eu falei, o site da Receita Federal vai dar aí algumas instruções a respeito disso, tá? Então, a gente não vai ficar repetindo muito, para não ficar muito maçante, né? Como hoje é uma revisão para vocês compreenderem sobre essa forma da declaração, tá? Bom, propriedade agrícola, como pessoa jurídica no imposto de renda, né, para o produtor rural. Então, a gente fala essa questão, né, que a mudança da propriedade agrícola, da PF, ou seja, pessoa jurídica, ou PJ, pessoa jurídica, tem a vantagem em geral, de menor tributação. Então, existe aí uma definição. Tá? Em algumas situações, a gente pode enquadrar no Simples Nacional, que é um regime compartilhado aí de arrecadação, que a gente pode dizer que é o mais simplificado, tá? Que aí entra a questão depois do lucro real e o lucro presumido, tá? Então, para tornar a propriedade uma pessoa jurídica, é necessário a gente ter o quê? É necessário a gente ter o cartão CNPJ, ou seja, o cadastro, tá? Nacional de pessoa jurídica, tá ok? Estado com uma classificação da empresa rural, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, por enquanto, no estado de São Paulo, somente no estado de São Paulo, que o produtor rural é obrigado a tirar o CNPJ rural, tá? No Mato Grosso a gente ainda não tem essa cobrança, tá? Então isso, basicamente, nos outros estados, como Mato Grosso, o restante, né, é optativo. Então, não é necessário. Você tem uma chácara, um sítio, e você não queira retirar, né, o CNPJ rural, não tem obrigação. Já em São Paulo tem esse controle, tá? Bom, então o CNPJ rural ele é emitido pela Receita e pode ser online, né, essa obtenção. Então, para obtenção é necessário alguns documentos, como já é de costume a gente emitir alguns documentos, né? Ficha cadastral de pessoa jurídica, né? Documento básico, né, de entrada desse CNPJ, estatuto social, como se fosse uma empresa comercial, como vocês já viram, tá? Temos a questão das cópias autenticadas, RG, CPF, né? Documentos de posse da propriedade, além do ITR, CCIR, comprovante de endereço, matrícula também. E caso seja arrendatário, né, aquele que vai arrendar,
é necessário ter o contrato com todos os dados da propriedade, tá? Então, basicamente, temos aqui as tabelas, que a gente já passou para vocês. Então, de 28.559,71 a 33.919,80, a alíquota é de 7,5%. Então, lembrando, pessoal, quanto mais você ganha, mais você paga, tá? E isso é a questão aí já definido pela Receita Federal. Então, o brasileiro não pode ganhar muito. Se ele ganhou muito, ele paga muito imposto também, tá? Então, isso aí é uma questão que muita gente, às vezes, não gosta de declarar, tá? Recebe o valor frio, sem emissão de nota, para não ter esse problema depois na hora da declaração, tá? Temos os valores aí de 15%, e aí vai de 33 mil, 919,80 até 45 mil. Depois nós temos 22,5%, aí acima de 45 e menor do que 55.976,16 centavos vai pagar essa alíquota, e o contribuinte paga 27% acima de 55 mil, tá? Então, se vocês forem ver aí, mais de um quarto, né, do salário de quem ganha 55 mil, né? Se a gente for ver aí, vai dar um valor exorbitante, né? Vamos calcular aqui, ser quase 14 mil, né? Quem ganha 55 mil, quase 14 mil vai pagar de imposto, tá? Ah, professor, mas tem as deduções, pessoal. Isso é uma coisa assim que eu sempre falo, mesmo com as deduções ainda são valores minúsculos, né? Que eles descontam, mas ainda você tem que pagar aí um valor bem alto, né? Tranquilo? Vamos lá então. Pessoal, qualquer dúvida vocês perguntam. Hoje é revisão, tá? Para a prova de amanhã, segunda avaliação. Então, qualquer dúvida vocês nos perguntem, tá bom? Como hoje é rápido, tá? A nossa aula não vai demorar tanto, justamente por causa disso. A gente só vai fazer aqui uma explanação resumida, né? E aí a gente vai conversar também sobre a prova de amanhã, tá? Bom, e as despesas do imposto de renda do produtor rural? Então, todas as despesas da atividade rural, pessoal, devem ser declaradas no momento do preenchimento lá do imposto de renda. Por isso que é importante, né, seja um pequeno, um médio, né, que o grande não. O grande já tem um controle maior das suas despesas, mas mesmo que seja um chacareiro, um sitiante, é importante ter essas despesas guardadas, né, através de notas fiscais, você ter o comprovante, porque um dia você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Então é importante você ter esse controle de receitas e despesas, tá? Então os produtores devem inserir as receitas anuais decorrentes das atividades, diversas atividades, como salário de funcionários, aluguéis, aposentadorias, enfim. Então o resultado da atividade rural, quando positivo, vai integrar a base de cálculo do valor a ser pago no imposto, tá? E quando é negativo, constitui aí a questão do prejuízo compensável, tá? Desde que esteja escriturado no livro caixa, tá? Então, pessoal, é muito importante essa questão de ter a escrituração, mesmo que seja um produtor rural considerado pequeno, tá? O livro caixa, pessoal, não substitui imposto de renda para produtor rural, tá? Então, a pessoa física, ela fica obrigada à conservação e guarda do livro caixa e dos documentos fiscais que vai demonstrar a questão da apuração do prejuízo, principalmente prejuízo a compensar, tá? Bom, dentro dessa questão, os tributos, eles podem ser referentes às receitas, como eu falei para vocês, né? Ou de acordo com o limite de 20% da receita bruta total, tá? Então, com o livro caixa digital, hoje facilitou bastante, tá? Hoje não é mais papel, como eu falei para vocês. Se tem um controle no papel, pode ter, mas hoje a gente tem tudo aí no computador, tudo digital, tá, pessoal? Então, essa etapa, ela é facilitada, tá? Então, mas não se confunda a questão do LSDPR, não substitui a obrigatoriedade do imposto de renda para o produtor rural. Ou seja, mesmo que você faz o livro caixa, você é obrigatório a entregar a declaração, tá? Então, isso aqui é o layout que a gente tirou aí da Receita Federal para vocês verem a questão desse preenchimento. Então, claro que o produtor rural ele vai precisar de alguma assessoria, então nada mais do que alguém que esteja aí por dentro desse conceito. É claro que aqui, esse livro caixa digital, existe a questão do layout, manual do preenchimento, mas vai precisar de um profissional auxiliar, tá? Então, nós temos a questão aqui da multa, como eu falei para vocês, se a gente não entregar, um valor aí mínimo de R$ 165,74, além, né, além do valor aí
pode ser de 20% sobre o valor mínimo, tá, pessoal? Então é importante a gente ter essas noções, tá? Qual que é as vantagens de antecipar o imposto de renda? A entrega, tá? Então quem entregou primeiro e vai ter valores a restituir, vai ser os primeiros a receber, tá, pessoal? Então a data limite para envio aí sempre é no dia 30 de abril, não se esqueça, todo ano 30 de abril, com exceção deste ano, né, que foi aí o valor que foi aí para o final de maio, tá? Então é importante a gente ter noção sobre isso, tá ok? Bom, então como declarar o imposto de renda? Tá? Então a gente coloca passo a passo aqui, é claro que não é o curso em si, mas como que se faz. Então atualmente a declaração do imposto de renda pode ser realizada de duas formas, tá? Você pode fazer o preenchimento através do aplicativo e baixar e instalar o programa no computador, tá? No desktop. Então o arquivo ele deve ser baixado e instalado aí no computador gratuitamente. Então nós temos aqui um exemplo, tá? Facilita a nossa vida, tá, pessoal? Por quê? Porque você pode fazer o preenchimento também resumido, tá? Então, fala sobre a questão para os preenchimentos corretos, alguns dados são essenciais, tá? Salários e vencimentos, benefícios, bens e direitos, recibo de pagamento, CPF, RG, entre outras questões aí de cadastro do usuário, tá? É importante a gente verificar essa questão aí de como declarar de forma correta, tranquilo? Bom, como a gestão agrícola ela pode ajudar na declaração do imposto de renda, né, principalmente para o produtor rural? Então a gente sabe que existe alguns avanços, pessoal, da tecnologia, como vocês viram aí o livro Caixa Digital, tá? É claro que vai permitir aos órgãos fiscalizadores cruzar essas diversas informações. Então não é à toa, né, que a gente sempre fala questão de hoje ferramentas que estão chegando, né? Como vocês podem observar o Pix. Eu acredito que a maioria de vocês utiliza o Pix lá para fazer transferência. Facilitou bastante, né? Mas tudo que a gente observa, pessoal, né? E tudo que a gente às vezes recebe de uma coisa mais lógica, não vai ter cobrança. É necessário a gente ter um pouco aí de, vamos dizer assim, ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, pesquisar ou ficar mais de orelha em pé, né? Que é o mais comum a gente dizer. Por quê? Porque o Pix, pessoal, nada mais é do que o controle das suas movimentações lá no Banco Central com a Receita Federal, tá? Então, vocês sabem que agora a pessoa jurídica está tendo uma taxinha, né? Uma cobrança, como o TED também, né? Que vocês fazem, se vocês fizerem o TED aí, existe uma cobrança, depende lá o que você cadastrou nas suas contas, principalmente com a corrente. Então, existe aí de 2 a 3 TED, né? Valores de taxas, e quando você reduz aquela taxa mensal, você paga, tá? Isso aconteceu comigo, eu pagava R$ 40 por mês só de taxas. E aí eu tive uma oportunidade de ir lá e, no caso, pedir uma taxa mais baixa. Então hoje eu pago R$ 13, se vocês forem ver, tá? Se vocês tiverem esse problema também, vocês podem ir num banco lá que vocês vão ter essa opção. Só que eu não tenho direito a TED. Então, se eu fizer o TED, né, aquela transferência, basicamente é cobrado R$ 10. Como eu não faço, não fico fazendo transferência TED, então para mim, né, R$ 13 ainda vale a pena. Então é necessário vocês verificar essa questão. Mas o Pix está tendo um controle, tá, pessoal? Então se vocês procurar um pouco mais sobre essa questão do Pix, vocês vão ver que existe uma, não vou dizer cobrança, mas vai ter aí uma análise geral nas suas finanças, tá? Diferente do TED. Então, fique esperto nessa questão aí, tá? Teve até um aluno que perguntou, uma aluna, perguntou sobre essa questão do Pix, né? Pessoal, quando a esmola é muito grande, né? Até o santo desconfia. Então, a gente tem que perceber essa questão aí do Pix. Pix nada mais é do que ter um controle maior da movimentação financeira dos brasileiros, tá? Pois vocês podem pesquisar lá e qualquer coisa vocês podem comentar com os demais colegas aí também, tá? Mas é um controle maior. Então, não é que é de graça. É um controle maior. Por quê? Porque estão tudo interligado, tá? Então, fique esperto nessa questão. Então, pessoal, além disso, a Receita Federal ela tem por direito do prazo de 5 anos para fiscalizar suas declarações. Então, não entregou lá, restituiu, fechou, né? Esqueceu, enterrou. Não, 5 anos, tá, pessoal? Por quê? Porque ela pode fazer verificações em busca por eventuais irregularidades, tá? No caso aí da pessoa
física. Então é importante vocês declararem a de vocês ou declararem dos clientes de forma correta para que não tenha prejuízos futuros, tá? Então, pessoal, temos aí a questão para o ano de 2020, como eu passei para vocês. A fiscalização se concentra nos anos mais antigos, seriam de 2015 a 2019, tá? Mas isso não é regra. Em todo período dentro desses anos supracitados que a gente colocou, pode ser analisados minuciosamente, tá? Então, com a quantidade de atividades envolvidas, no processo de produção agrícola não é nada fácil juntar todos esses dados e informações que o leão pede. Então, é importante a gente analisar essas questões, tá? Então, por isso, pessoal, a gestão agrícola ela é muito importante. Bem realizada, facilita a questão da declaração e outros tipos de declaração. Então, com essa boa organização, o produtor ele vai ter tudo, né, o que foi gasto e recebido nas últimas safras, principalmente, com as informações dos custos de produção também, englobando investimentos, demais valores que vão integrar toda a atividade agrícola da sua gestão. É muito importante, mesmo que seja um pequeno ou médio, é importante esse controle minucioso, tá? Que hoje acaba não se fazendo, né? O produtor ele acaba não fazendo porque ele tem outras atividades de maiores, vamos dizer assim, necessidade de se fazer no momento. Então, às vezes pega até nota fiscal, coloca na gaveta, esquece, depois perde, né? Mas o controle é essencial, tá? Para se ter um bom acompanhamento das atividades rurais, como a gente já falou, é um bom software de gestão, tá? Hoje existe software, tantos gratuitos até certos limites, mas também tem o software com um bom preço, tá, pessoal? Então, dessa maneira vai ficar mais fácil em questão aí de lançamentos e encontrar os valores tanto de faturamento como também dos custos, tá? Então, um planejamento bem realizado pela empresa rural, ela pode auxiliar na redução do imposto de renda. Também é importante produtores rurais estruturem sua empresa para quê? De acordo com as regras e norma da legislação. Isso é muito importante. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Bom dia aí para os demais alunos, né, que entraram. Pessoal, só lembrando que nem sempre eu vou mandar o link lá da nossa aula. Então, toda sexta-feira tem aula, tá? Somente quando não tiver aula, eu vou informar, mas eu não vou ficar mais mandando a mensagem. Esse é o link e tal, tá? Hoje eu vi que era 7h05, só o Pablo estava na sala. Então, não sei se os demais aí estavam sabendo que ia ter aula ou ficou aguardando, né? Mas toda sexta nós temos aula. De que não tiver, eu vou avisar você. Então, não vou ficar mandando o link mais, tá bom? Então, toda sexta-feira vocês podem clicar no mesmo link e entrar na aula às 7 horas. A gente aguarda até 7h05, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, não vou dar falta para ninguém, quem já entrou aí atrasado até 7h20, né? Mas só lembrando vocês, que eu não vou ficar mandando mensagem toda sexta-feira lá, tá? Então vocês podem clicar o dia que não tiver aula, eu aviso no grupo, tranquilo? Bom, pessoal, então vamos lá para os lançamentos. Pessoal, lembrando que na prova de amanhã vocês não vão fazer lançamentos, tá? Vai ser uma prova objetiva. Eu posso passar o lançamento e vocês escolherem a alternativa correta do lançamento, tá bom? Então, vocês não vão fazer lançamento, vocês só vão escolher a alternativa correta do lançamento que eu vou colocar para vocês. Eu acredito que aqui nesses lançamentos não se teve muita dúvida, né, pessoal? Até se tivesse muita dúvida, vocês podem perguntar agora, mas isso aqui é a questão dos lançamentos que a gente fez. E só lembrando, pessoal, que do outro exercício que eu passei, esse aqui é do valor justo também. Eu acredito que foi a Josiane que perguntou. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui a gente fez débito e crédito de tudo. Lá no outro não, eu já utilizei a DRE e utilizei o balanço. Então, por isso que a gente não fez aqueles 4 lançamentos, tá? Mas os 2 é considerado valor justo, tá? Então, aqui, ó, qual caso eu vou utilizar o preço-custo? Tá aqui, pessoal, antes do crescimento significativo, o plantio é avaliado a preço de custo, tá? E aí, já com a cultura e informação, passamos ao valor justo. Então, não sei se vai dar tempo a gente trabalhar com o preço de custo, mas é como se fosse o comercial, tá, pessoal? Não muda. O que vai mudar do custo para o justo é aquele valor de mercado que a gente passou para vocês. Então, os 2 é valor justo, tá? Então, a avaliação dessa questão do plantio é antes do crescimento, né? Essa questão antes do crescimento significativo, que não entra a questão da formação, ele é avaliado a preço de custo. Depois que ele teve uma formação,
ele é avaliado ao valor justo de mercado, para ajustar, tá? Então a gente vai trabalhar basicamente com o valor justo, porque o custo nada mais é como se você considerasse aquele valor exatamente que está ali, né, de custo que você teve para o plantio. Então, o valor justo existe uma pouca diferença, mas existe um lançamento a mais, mas os dois entra a questão do valor justo, tá ok? Então, preço de custo nada mais é do que o que você gastou, o valor a mais que você vai cobrar, né, como se fosse uma empresa comercial. Comprei por 10, vendi por 15, basicamente teria 5 ali de lucro, mas não é bem assim, porque a gente tem que considerar as outras despesas, tá, pessoal? Mas resumindo essa questão, seria essa questão da cultura. Mas hoje a gente sabe que o valor justo, ele está em todos os momentos na parte rural, tá? Seja pecuária, seja agricultura, entre outras atividades, tá ok? Pessoal, alguma dúvida sobre esse exercício? Então, esse exercício aqui, basicamente, ó, se vocês observarem, pessoal, nós fizemos os lançamentos de débito e crédito nesse exercício. Já no outro, a gente já fez na DRE e no balanço para vocês verem como que ficaram. Mas os dois trabalham em conjunto, tá? Tiveram dúvida, pessoal? Entenderam essa questão? Claro que, como a gente está nas nossas aulas online, não tem como a gente aprofundar mais. Por quê, pessoal? Justamente porque envolve um tempo a mais, tá? E isso é igual eu falo para vocês, eu não troco a questão da nossa aula presencial, tá? No último sábado, eu acredito que vocês já todos sabem, a gente já tomou a primeira dose da vacina, então a segunda dose é em setembro que a gente toma, então a previsão de retorno aí gradual das aulas é em agosto, mas até agora não passaram definitivamente, tá, pessoal? Vocês sabem que a educação aí do estado, né, o ensino médio, provavelmente já volta também gradual em agosto. Então a gente não sabe, não tem essa informação já final para vocês. Mas se preparem, que tem tudo para voltar em agosto aí as aulas presenciais. Não sei, né? Isso eles vão definir. Mas aí a gente fala sobre a programação, tá bom? Mas essa questão aí, como os professores principalmente já se vacinaram, a primeira dose, no último sábado, né? E aí passamos de molho sábado à noite e domingo, né? Não sei se alguns de vocês já tomaram a vacina, mas ela dá uma reação, tá, pessoal? Febre, dores muscular, dor de cabeça, principalmente aí algumas pessoas enjoo, tá? Então, se prepare. Tomar vacina, no outro dia vocês vão ter alguma reação. Não é todos, tá? Alguns professores teve reações mais fortes, outros mais fracos, outros médios, outros não tiveram. Vão ter na segunda dose, né? Algumas pessoas falam, então essa questão aí vai do organismo para organismo, tá bom? Então, pessoal, aqui nada mais é do que os lançamentos. Então, como eu falei para vocês, nós tivemos a questão dos lançamentos em si. Ó, no outro exercício, claro que a gente vai passar por ele, vocês podem ver aqui, ó, que aqui a gente fez o lançamento lá na DRE, tá? E aqui nós tivemos o lançamento do crédito do ativo biológico, tá? Aqui tivemos a questão dos produtos agrícolas, então mensurada a valor justo, então nós tivemos a questão das despesas de vendas, dos lançamentos, tá? Então não muda, tá ok? Então vocês fizeram aqui, ó, quando a cultura ela está pronta, o ativo ele já está pronto, colheu, automaticamente eu tenho que fazer as transferências pro estoque. Lembre-se disso, tá, pessoal? Nunca vocês vão ficar com essas continhas em aberto. Então terminou o produto, colheu, o que eu vou fazer com essas contas? Eu vou zerar ela. Como que eu zero? Transferindo os valores lá para o estoque. Aí a partir daqui eu faço a questão da baixa, tanto lá na venda, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, custo da cultura e o valor justo lá do ativo. Então os dois, né, conforme a gente foi fazendo a questão dos valores, atualização dos valores de valor justo, né? Basicamente eu fui lançando nos dois razonetes e no final eu fiz a transferência, tá? Aqui a venda do produto, então, como eu falei para vocês, venda à vista ou a prazo, aqui foi à vista, caixa, venda, a mesma coisa, tá, pessoal? De uma empresa comercial. A partir daqui a gente começa a fazer, né, como uma empresa comercial. Por quê? Porque o produto já está em estoque, tá? Então, a partir de agora, aqui começa como se fosse uma empresa comercial para revenda que vocês já viram, tá? E aí, dou baixa no estoque e debito o custo do produto vendido. Temos aqui a questão dos valores das despesas e lá no final eu tenho a DRE. O outro exercício a gente fez um pouco mais, vamos dizer assim,
analítico, né? Não foi tão sintético. Então aqui a gente fez resumido e um pouco mais analítico para vocês compreenderem, tá ok? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Estão entendendo? Foi difícil? Pode falar, tá? Então isso aqui vocês vou cobrar o exercício já pronto, vocês vão assinalar a alternativa correta, tá? Aqui foi nada mais do que uma Prof, atualização. tá me ouvindo? Oi, agora sim. No caso Pode falar. assim, no caso assim, o senhor falou que não vai passar para a gente fazer os lançamentos, né? É lógico lá, mas vai passar só as alternativas, né? Isso. Mas para chegar ao resultado da alternativa, né? Para a gente chegar no resultado correto, de certa forma a gente vai ter que fazer um rascunho aqui, né, na mão para poder ver certinho qual que é a alternativa correta. Sim. O prazo da prova passada? Não entendi. Tá cortando a sua. Pode falar. O tempo da prova de amanhã vai ser o mesmo da aula passada? Para a gente tá, porque a gente vai precisar fazer esses cálculos à mão para ver qual que é o correto, certo? Sim, só que assim, ó, vai cair só basicamente aí duas das 20 questões, duas só que vai cair, não mais do que isso, tá? Por causa do tempo também. Então vai ser duas questões dessa aí que vai cair, que eu vou colocar, entendi. tá bom? Até para controlar o tempo, Josiane, não é justamente isso, não é para complicar para o aluno, mas duas questãozinhas só, das 22 vai cair lá. E vai ser assim resumida, tá? Eu vou pedir só a questão, que tipo de lançamento, tá? Então, assim, vocês não vão gastar muito tempo, até porque a gente vai controlar essa questão. Eu até pensei de estar colocando, verificando, colocar 2 horas para vocês, só que daí eu ia colocar só uma tentativa, tá? Então, por que eu faço isso? Justamente porque o aluno, ele dando problema no sistema, ou ele não conseguindo, ele tem mais uma tentativa, mas aí a gente reduz a questão do tempo também, tá? Então, por isso que eu falo, tirou uma nota, acha que não tá bom, tem outra segunda tentativa, tá? Porque daí você podem ter essa chance de tirar uma nota maior. Existe professores, eu conversando com professores, que professores colocou uma tentativa só, colocou 2 horas. E aí, né? O que vocês acham melhor? 2 tentativas, né? 1 hora cada um, ou uma tentativa com 2 horas? O que você me diz? Porque Então, daí... Então, eu acredito que, assim, porque teve uma professora que ela colocou o seguinte, ela colocou 2 horas e uma tentativa só. Mas só que se o aluno tivesse algum problema com internet ou com o computador, qualquer coisa, aí entrava em contato com ela, somente aquele aluno, né, entrava em contato com ela, para ela, ele falava o que aconteceu, né, se perdeu a internet, se caiu, o que aconteceu, e daí ela abria novamente para ele uma tentativa, né, por esses motivos assim, tá cortando sua... tecnológicos, né, mas o prazo era 2 horas, e a tentativa é uma só. Então, igual eu falo para você, mas você achou tranquilo essa questão da nossa prova? Porque não é uma prova assim que demora a fazer, igual eu falei para você. Se você já tem o acompanhamento da aula, Josiane, e você dá uma estudada, a prova é muito ligeira, porque é em cima do conteúdo que a gente fez. Agora, justamente a gente faz isso justamente para o aluno que não estuda, né? Tem aluno que não aparece na aula, como que eu posso fazer? Não vou dizer que vou complicar, mas que ele vai ter uma cobrança a mais por causa do tempo, tá? Porque essa prova minha, ela é para ser feita em meia hora, né? No máximo meia hora, 25 minutos, por causa do conteúdo que a gente já passou. Não é muito conteúdo, algumas questãozinhas e tal. Existe 1 hora? Sim, mas é uma prova bem rápida. Igual eu falo para você, porque eu acompanho vocês pelo CIGA, então lá eu tenho o controle de tudo, a hora que vocês chegam, a hora que vocês saem, o que vocês baixam, tá? Como eu falei para vocês, tem aluno que às vezes 2 horas da manhã tá entrando no portal CIGA, 3 horas da manhã. Acho que o cara tá com insônia, né? Tá com algum problema, ou quer estudar para a prova um dia antes, né? 3 horas da manhã ele tá entrando. Então, assim, justamente a gente faz isso,
tá? Não é para prejudicar vocês. E outra coisa, não se preocupe com essa questão, principalmente vocês que acompanham a gente, fazem as atividades, questão de nota, tá? Professor, nota vai precisar passar. Pessoal, eu ajudo muito o aluno que se dedica. Então, assim, o que a gente quer é que ele entenda o conteúdo. É claro que vocês têm outras disciplinas e não é o nosso caso da gente ficar prejudicando o aluno. Mas é um método, Josiane, que deu certo. Todos os PLSEs, todos agora o semestre que veio, eu fiz dessa maneira e deu certo. Aqueles que não queriam nada, já desistiram. E aqueles que foram até o final, precisou lá de um ponto, né? Até um ponto para passar, a gente ajuda. E depois, no final, tem o exame final. Tá? Mas não é para prejudicar o aluno. É aqueles que não têm interesse, porque a gente sabe que sempre tem um ou outro que acaba tendo esse lado aí de se aproveitar, tá? Então, se ele vai passar, beleza, mas ele vai ter que dar os pulos dele, tá bom? Mas assim, vai ser duas questãozinhas aí, bem tranquila, pergunta para vocês, não vai ser mais do que duas perguntas de lançamentos, tá? Não vai precisar você destrinchar tudo, não vou passar questão em relação ao balanço nem DRE, para não demorar muito. É só o lançamento mesmo. Tá ok? Beleza? Tá, beleza então, prof. Tá? Então tá. Pessoal, então é importante isso, tá? Vocês só olharem, porque eu sempre falo, o que eu aprendi, né? Justamente, eu tô nessa mesma temporada, eu tô tendo aula do mestrado, pessoal, e os professores sempre falam, a gente não troca o presencial, tá? E o intuito é não prejudicar o aluno. Então, o que vocês forem fazendo, vão fazer por partes, tá? Até a atividade de vocês da semana que vem, eu vou ver se eu já corrijo tudo que vocês fizerem e coloco a nota, porque o nosso professor foi viajar, então volta só daqui 15 dias. Então, vai ter um tempinho a mais pra gente. Então, a gente tá nessa correria, tá? É claro que a gente sempre planeja as aulas de vocês, a gente faz as atividades, né? Essas questões aí, dentro do tópico do plano de curso, tá? Mas a gente sabe que tem uma correria tremenda, tá? Então, assim, não vou prejudicar o aluno, tá? Então, isso a gente aprende muito com a questão dos grandes professores, né? Que meus professores da UFMT, eles são muito, vamos dizer assim, já na lida há mais de 20 anos. Então, são professores que já têm aquela forma, então a gente aprende muito. Então, o intuito não é reprovar o aluno. Então, se você está fazendo a matéria, está acompanhando, né, está fazendo as atividades, fica tranquilo, tá? Essa questão aí vocês vão ser aprovados na disciplina. Então, se o aluno não faz nada, aí fica difícil, tá? Aquele aluno, porque eu não sei vocês, mas contribuiu, ajudou muito esse semestre em relação de algumas matérias a mais que vocês puderam pegar, né? Eu não sei se é o caso de vocês, se tem alguém que pegou 6, 7 matérias, né? Mas tinha uma aluna, eu não sei se, eu acredito que era de fora, de outro município, eu não sei se ela pegou 7 ou 8 matérias, tá? Não sei como que ela conseguiu, mas ela não tinha feito nenhuma atividade, não tinha feito a prova, e depois que ela foi entrar em contato comigo, entendeu? Por quê? Porque ela disse que trabalhava e tal, então tem essa questão do aluno, né? Trabalhar, se esforçar, a gente ajuda também, mas o aluno que não entra em contato, não fala com a gente não, né? Então, o intuito é passar um pouquinho do conteúdo e não reprovar o aluno, porque a gente sabe que existe muitos alunos aí que estão trabalhando, estão no serviço, e é preciso, tá, pessoal? Eu mesmo, às vezes, em aula, principalmente em aula com vocês, eu tinha aula de mestrado, tá? Toda sexta-feira eu tinha aula, hoje não tenho, mas teve um momento que eu tive aula, a aula começava às 8 da manhã e até às 11h30, e eu estaria em aula com vocês. E justamente eu falava pro professor, eu estou trabalhando, não vou poder assistir a aula, mas como era gravada, eu assistia posteriormente. Então a gente tem que fazer essa adequação, tranquilo? Tá, pessoal? Então, mais qualquer problema na prova, questão do sistema, vocês me falam. E 20 questões são 20 questões curtas, né? Objetivas curtas ali para você marcar a alternativa e basicamente do conteúdo que a gente passou, tá ok? Então, pessoal, aqui os lançamentos basicamente vocês vão fazer posteriormente, mais lançamentos, tá? Dentro dessa questão, então isso aqui nada mais é do que os débitos e créditos que a gente já passou para vocês no primeiro exercício e no segundo, então isso aqui nada mais é do que o ajuste que você vai fazer do valor justo, tá? Então temos aqui a questão da venda, lembrando, pessoal, lá no exercício eu não coloquei a questão do valor atualizado de venda, então quando eu não colocar
ou algum exercício ele não trazer, você pode adotar o último valor de venda, tá? Então teve, se não me engano, teve uma aluna que perguntou, não vou desconsiderar a nota, é claro que ela colocou outro valor lá, né? Depois a gente vai rever essa questão, mas sempre coloque o valor, o último valor de venda. Por quê? Pode ser que você atualize o valor justo, tá? Lá do custo, mas a venda continua a mesma, tá? Então, e aí você pode fazer essa questão dos lançamentos justamente com o valor anterior de venda, beleza? Bom, pessoal, então essa aqui foi a revisão da primeira aula, tá? Agora a gente passa para a última aula, que basicamente vai ser o conteúdo que a gente vai cobrar de vocês, e basicamente não tem segredo nenhum aí das nossas provas. Lembrando, pessoal, que eu posso cobrar questões da primeira prova, então pode cair novamente também alguma questãozinha lá do que eu cobrei na primeira prova, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho aqui das ferramentas contábeis de gestão aplicáveis à agropecuária. Alguns de vocês já conheciam, pessoal, algumas ferramentas dessas que eu passei aí, 3 ferramentas da área da agropecuária. Vocês já tinham visto em algum momento, em alguma outra disciplina, falar ou não? Dessas ferramentas contábeis. PDCA, 5W2H, já ouviram falar? 5W2H a gente estudou em teoria da administração lá. Isso, o PDCA também, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar, mas essa questão, pessoal, a gente utiliza na agropecuária. Se vocês forem pesquisar, dá certo também na agropecuária, tá? Se especializar nessa parte de consultoria, tá? Então, pessoal, o agronegócio é uma atividade que vai exigir aí, e existir várias, né, contemplações de funções profissionais, tá? Ou seja, profissionais capazes de lidar com as multitarefas que existem no setor rural, tá? Então é preciso gerenciar essas questões administrativas dos negócios. Então não é simplesmente a gente colher, vender e automaticamente está tudo certo. Não, empresa, quando se fala fazenda, sítio e chácara, é uma empresa, né? Porque tudo que você tira dali, nada mais é do que você vai comercializar, não é só para o seu consumo. Então existe também uma forma de administrar, tá? Então a adoção de ferramentas de gestão do agronegócio, pessoal, é uma necessidade cada vez mais imprescindível que vocês podem verificar aí no cotidiano, tá? Então a gente observa que com o avanço tecnológico nos últimos anos, apareceu novas ferramentas, mas essas ferramentas, elas não são tão novas assim, elas são antigas, mas elas não foram lançadas e implementadas principalmente aí no setor rural no Brasil. Ela é muito implantada aí principalmente lá fora, tá? Então nós temos aí a questão das consultorias, revendas de insumos agrícolas e o escritório de gestão rural. Hoje existem empresas que administram fazendas, então existe produtor rural que ele terceiriza essa parte da administração. Nada mais é do que a gente dizer a consultoria e assessoria, tá? Então, pessoal, essas ferramentas elas estão se tornando mais amplas, que vai otimizar os trabalhos dos agricultores, né, pecuaristas, empresários rurais gerais, que tenha, né, para que tenha melhores resultados nos seus negócios, tá? Imagina você ter aí na sua casa várias despesas fixas e algumas variáveis que você, no final do mês, você não registra elas. Como que você vai, né, dar baixa, né, nessas contas através do pagamento? Porque a gente dá baixa através do pagamento, tá? Então é a mesma coisa do produtor rural, ele sabe que ele vai ter despesas de custeio, despesas de investimento, mas se ele não tiver registrado, basicamente ele não vai saber, né, de que forma vai dar baixa nisso, tá? Então só vai dar baixa quando aparecer a cobrança. Então é importante, até nós, né, nós, pessoas físicas, nas nossas casas, é bom a gente ter anotação de tudo que a gente tem gasto no mês. Não sei se vocês fazem, acredito que sim, né? Mas muita gente não faz esse controle. E aí passa aperto, né? Passa muito aperto posteriormente aí na hora de receber o seu salário. Por quê? Porque tem conta que não foi registrada, automaticamente acontece de vir a cobrança depois, né? Eu conheço gente aí que não registra, né? Só para vocês terem ideia, né? Não sei se é porque não tem controle, mas não registra nem direito à conta de energia elétrica, tá, pessoal? Aí depois chega lá 3 fatura e aí chega a energia junto para cortar a energia. Aconteceu, tá? E a pessoa não ganha tão mal assim, mas até a energia elétrica não fazia nem
o lançamento lá na folha, né? Não precisa nenhuma planilha Excel, pessoal, pode ser numa folha mesmo, né? Para ter esse controle. Então vamos conhecer agora a importância da gestão e algumas ferramentas de gestão do agronegócio, que é importantíssimo, tá? Pela busca máxima da qualidade, essa questão aí do que a gente está falando, né, de ferramentas, ela é essencial para todo tipo de empresa, tá, pessoal? Então, no caso do agronegócio aqui, como a gente vai trazer para o agronegócio não pode ser diferente, tá? Então, será uma boa gestão que vai determinar o sucesso diante de um mercado, principalmente que a gente vê aí a questão da pecuária e da agricultura, tá? Então, o processo de gestão vai proporcionar e monitorar de perto o mercado onde a empresa atua e basicamente possibilitar identificar possíveis ameaças existentes, tá? Então, dessa forma, será através de um eficaz processo de gestão, tá? Que o profissional ele pode organizar toda a rotina, como eu falei para vocês, selecionar objetivos, realizar um controle financeiro, ter todas as informações da sua propriedade rural reunidas, otimizar toda a análise, né? Principalmente ali do custo de produção, que vai contribuir com a redução dos riscos e avaliar algumas particularidades do agronegócio. Isso é importante a gente verificar, tá, pessoal? A importância da gestão do âmbito aí do agronegócio. Então, dessa forma, pode-se dizer que a adoção de alguns processos de gestão ele vai possibilitar o gestor enxergar melhor essas oportunidades, tá? Então, dentro de um contexto que a gente fala da importância, né, adotar ferramentas de gestão do agronegócio, como ter também o conhecimento para aproveitar o máximo delas, né? É uma ação aí que a gente pode dizer imprescindível, que precisa ser o quê? Considerada por todo profissional do setor. Então, é preciso ter a visão, é preciso a gente conhecer, porque ferramentas tem. Hoje, se vocês forem buscar aí na internet, pessoal, eu não sei se vocês já viram, mas esses dias eu estava procurando uma ferramenta para juntar arquivos em PDF. É claro que a gente só vai procurar quando a gente precisa, não é assim? A gente só vai procurar algo na internet quando a gente está precisando. Quando você não está precisando, é a mesma coisa do nosso cérebro. Você aprende aquilo que todo dia você está praticando, aquele, né, leitura e tal. E esse dia eu estava procurando um programinha, um software, né, para juntar documentos em PDF. Não sei se vocês já utilizaram, mas existe algumas inscrições, tanto para curso, cadastro, para concurso, que exige só um PDF, né? E aí, como que você vai fazer para juntar todos os seus documentos? De primeiro, eu utilizava uma impressora, que aí eu ia colocando as folhas, e ela ia juntando todos os arquivos PDF. Hoje, a gente já tem software, pessoal, que vocês, cada arquivo sendo em PDF, depois vocês jogam lá e ele junta todos, né? Exemplo, você tem 5 folhas de uma e 5 folhas de outra, você joga lá dentro do sistema, automaticamente você transforma num arquivo só, basicamente com todas as folhas, com 10 folhas, né? Ou seja, com 10 laudas. Então é importante a gente verificar essa questão das ferramentas que existem, tá? Então, para nós, pessoas físicas, hoje existe muitas coisas. Por isso que a gente fala, a internet, ela vamos dizer assim, muito ampla no seu conteúdo. Hoje só não aprende quem não quer, né? Não sei vocês, mas para quem quer aprender inglês, né? Para quem quer aprender aí uma disciplina, um curso, né? Um curso que tem desejo de fazer, a internet te dá isso aí. Então é uma ferramenta poderosa e ao mesmo tempo perigosa, né? A gente tem que saber também essa questão do controle. Por que perigosa? Questão aí do roubo de dados, tá? Principalmente isso. Então todo cadastro, tudo que for fazer, é bom a gente verificar, tá? E dentro dessa questão das ferramentas de gestão, que a gente fala do agronegócio, é importante a gente analisar passo a passo do que a gente está fazendo, tá? Então, a gente vai passar agora algumas ferramentas, como a gente já passou anteriormente, como alguns sistemas de gestão que estão à disposição dos profissionais do agronegócio, tá? Então, boa parte desse sistema que a gente falou são ferramentas que são utilizadas em todo tipo de gestão, como eu falei para vocês, tanto comercial, industrial e do agronegócio, né? E basicamente dão resultado. Como vocês já falaram, isso aqui exatamente, vocês estudam muito em administração, tá? Eu acredito que todos já passaram por isso. Temos o ciclo PDCA, então é uma ferramenta de gestão do agronegócio mais simples, tá, pessoal? Então essa sigla é Plan, Do, Check, Act, né? Que significa planejar, fazer, verificar e agir. Então é uma ferramenta que vai auxiliar o profissional, tá?
que você vai criar um objetivo e vai otimizar as suas operações dentro dos processos de uma forma continuada, tá? Também estimulando a questão do aumento da qualidade e produtividade, então é importante a gente verificar essa questão, tá? E essa ferramenta, ela vem baseada em 4 etapas, né? O planejar, são definidos aqueles planos de ação, o que eu vou fazer, né? Os métodos também necessários para atingir, o que eu vou fazer para atingir algum objetivo, né? Alguma meta, tá? O do é o fazer, então com o planejamento em mãos, é necessário colocar em prática, tá? Então, por isso que é importante vocês terem essa questão do planejamento, tudo que for fazer. Depois verificar. Então, se é nessa etapa, vai verificar se os resultados estão sendo obtidos ou não. E agir, nessa fase, vai ser o quê? Corrigida todas as falhas ou erros encontrados dentro dessa questão do fazer. Tá? Vale lembrar que essa ferramenta, pessoal, ela também pode ser utilizada em conjunto com alguns outros recursos, né? Que vai possibilitar a otimização de todo o agronegócio. Então, nós temos aqui o ciclo, né, PDCA. Então, nós temos o planejamento, então localizar os problemas, estabelecer um plano definido, depois o fazer, a gente colocar em execução, depois verificar se está atingindo meta, se não tiver, temos uma ação corretiva, tranquilo? Temos aqui a matriz HOT, né, que é uma ferramenta bastante indicada para produtores rurais, então ela não é muito comum no Brasil, algumas empresas já se utilizam, mas não tem aí uma abrangência, né, geral, tá? Então, essa ferramenta, pessoal, ela vai dar possibilidade ao agricultor pecuarista analisar o ambiente atual dos seus empreendimentos, tá? Vai verificar a questão dos pontos fortes, fracos, bem como as ameaças internas e externas. Se a gente for verificar, é tão fácil, né, a gente falar assim, mas eu sei quais são os pontos fortes e pontos fracos. Mas, se a gente... Mas, pessoal, se a gente for verificar dentro dessa questão, às vezes a gente não tem esse controle. Uma coisa tão fácil, né? Tão fácil, mas se você não se organizar, se torna um pouco difícil, tá? Então, nós temos aí o significado desse WOT, né? Significa strength, weakness, opportunities e threats, né? Ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso é importante a gente analisar. Então, nós temos aqui tanto a questão da análise interna e externa, tá? Pontos fracos, pessoal. Falta de pessoal qualificado, principalmente, sem o conhecimento em si, tá? Como equipe reduzida, escassez, né, de recursos e estabilidade. Temos a questão das ameaças, né, concorrências, mudanças regulatórias, tecnologias e alterações culturais, também como as oportunidades, né? Como aí o mercado de nicho, diferencial de marca, capacitação e também questão das propostas, tá? Temos os pontos fortes, que seria a questão aí do conhecimento, tanto dos atributos, as vantagens tecnológicas e a questão dos preços competitivos. Então, é uma análise que a gente faz tanto interna como externa aí dentro do agronegócio, tá? A aplicabilidade, pessoal, dessa ferramenta é bastante simples. Então, temos as forças, que são elementos que vão representar o destaque, né, ali do ambiente interno do agronegócio. Exemplo aí que a gente colocou, a elevada fertilidade do solo presente na propriedade rural, ou seja, quando você tem uma boa fertilidade em alguma região aí da fazenda, não é necessário você ter um gasto, né, um custo com adubo, com fertilizante, entre outros, e você tem que ver essa questão das fraquezas, ou seja, as características dentro do ambiente interno que desfavorece a empresa, né, diante aí dos seus concorrentes. É um dos que a gente fala, né, o exemplo solo compactado de uma propriedade rural. Então, quando a gente fala do agronegócio, a gente tem aí a questão de análise geral, tá? Eu não sei se vocês já vocês assistiram o Globo Rural no último domingo, pessoal, passou uma reportagem muito interessante sobre os biodigestores. Não sei se vocês já viram, né, que a gente obtém aí o gás através das fezes de porcos, tá? Dos frigoríficos de porcos. Então, não sei se vocês assistiram, mas ali passa muita coisa boa também, né? Sobre essa questão, tá? Que através aí da sobra, né, desses resíduos dos porcos, principalmente das fezes deles, que daí depois cria a questão do gás metano, né, através aí de um processo, tá? Existe o gás, que daí do gás você pode tocar geradores, né, e vários geradores ou
a parte da eletricidade de uma cidade era contemplada com esse sistema, tá, pessoal? Dos biodigestores, aí tem aí a questão do gás, e basicamente eles utilizavam a questão do restante lá das fezes, né, dos porcos, para jogar no pasto, né, se tornava adubo. Então hoje tudo isso a gente tem como a questão de analisar, tá? E é crescente, tá? Não sei se alguém viu aí, mas vocês podem, acho que, pesquisar no Google, que vai ter lá a questão dos biodigestores. Então seria uma questão de um problema, né? Se a gente for ver a questão principalmente das fezes dos porcos, existe aí o acúmulo, dependendo ali em contato com o ar, pode provocar o meio ambiente através desse gás, e esse gás estava sendo utilizado para tocar geradores de energia, tá? Muito interessante, tá, pessoal? Bem bacana mesmo essa matéria no domingo passado, tá? Temos a questão das oportunidades e ameaças que vão estar se relacionando ao ambiente externo do negócio, caracterizado como as oportunidades. Então, vai representar chances geradas para uma atividade rural, né, ou seja, os selos de certificação, e as ameaças são aqueles elementos desfavoráveis externos ao agronegócio, tá, pessoal? Exemplos, condições climáticas adversas, capazes aí de prejudicar uma determinada plantação. Então, é importante a gente fazer essa análise geral, tá? Então, com todo o levantamento realizado, o gestor ele deve analisar de uma forma geral e aproveitar os pontos fortes e as oportunidades de um negócio, tá? Como melhorar também a questão dos pontos fracos, né? E tentar minimizar os efeitos das ameaças potenciais, tá? Então, quando a gente fala da matriz, os WOTs, né, representa um plano de ação bastante necessário, tá? Também uma das principais ferramentas que a gente passou para vocês. Isso, pessoal, para quem não fez TCC, dá até um tema, né, de TCC, um conteúdo, vamos dizer assim, não tão comum, mas quem sabe a gente não colocar em prática através de um TCC, se especializar, tá? É importante isso. Então, dentre as ferramentas de gestão do agronegócio, essa é possivelmente a menos conhecida, tá? Mas ainda assim é bem simples e bastante prática, tá? Então, é uma ferramenta que vai funcionar como plano de ação, no qual um dos elementos vai auxiliar o gestor a visualizar essa questão, né, das ações que precisam ser colocadas em práticas e a forma que deverão ser executadas. Então é importante a gente analisar corretamente, tá? Como que funciona? Os 5 Ws representa o que será feito, what, why, where, when, what, né? Então seria o quê? O que será feito, por que será feito, onde será feito, quando e por quem será feito. Então a gente deve analisar essas questões. E os 2 Hs, how much, né? Ou seja, como será feito e quanto vai custar. Então, essa questão dessa ferramenta, pessoal, é caracterizada como um método que pode ser aplicado tanto para alcançar uma meta, né, e um objetivo, como também para solucionar problemas que, porventura, vão ocorrer, tá? Ou ocorram. Então, é melhor a gente aproveitar essa ferramenta ao nível, né, de conhecimento sobre todo o agronegócio, que precisa ser bem detalhado. Precisa ser bem maior a questão aí de análise geral, tá? Então nós temos essa planilha, o desenho, na verdade, né, como que deve ser, onde, local, por que motivo, quem responsável, quanto vai custar, o custo, como, qual que é o processo, né, quando, cronograma e o objetivo final, tá? Então é uma ferramenta, vamos dizer assim, não tão comum utilizada no Brasil, beleza? Só dúvidas até aqui? Tranquilo? Então, pessoal, agora a gente começa os exercícios. Então, basicamente, como eu falei para vocês, então nós temos aí a definição do valor justo, né, que é o preço que vai ser recebido pela venda de um determinado ativo, né, o que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada, tá, entre ali os participantes do mercado na data aí da mensuração. Isso está no CPC 29, que trata sobre a questão do valor justo. Então, aqui a gente fez uma comparação, tá, pessoal? A questão dos preços dos ativos combinados, fazenda mais plantação, o preço da fazenda e o valor justo em si da plantação. Então, aqui nós tivemos os lançamentos, não é tão diferente lá do outro exercício. Então, aqui a gente faz no balanço já da DRE, tá? Por isso que a gente não tem aqueles lançamentos. E a gente inicia aí falando o exercício, né? Falando o valor do caixa e já os valores gastos com a plantação, tá? Então, isso aqui basicamente não vou entrar em detalhes, porque é um exercício que vocês fizeram. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem me falar, que aí a gente
tira possivelmente dúvida, tá? Então, os lançamentos tá aqui, ó. Então, nós temos a questão do custo, né? Basicamente, foram todos à vista, valor justo e valor de custo. Então, isso aqui não é algo assim difícil de se fazer, mas a gente passa para vocês terem conhecimento lá fora, né? Caso vocês forem trabalhar nessa questão. Então, tá aqui, a parte da DRE, e aí os valores transferidos para o balanço patrimonial. É uma coisa bem fácil, né, pessoal? Bem fácil. Isso, é claro que lá fora, quando vocês forem trabalhar, é uma movimentação muito grande, né? Mas se você tem aí o conceito principal, não tem dificuldade de se executar, tá? E aí aqui a gente passa a questão dos gastos, né? Esse exercício que a gente passou para vocês, tanto foram culturas temporárias e como permanentes, tá, pessoal? Então, é importante vocês analisarem essa questão. Então, como eu falei aí para Josiane, né, e para os demais, o lançamento vai ser nesse quesito, tá? Eu posso jogar um valor lá do custo, né? Um exemplo aqui, só vou voltar aqui para mostrar para vocês que tipo de pergunta pode ser, né? Então, dentro do valor, eu passo para vocês o lançamento, né? Ou eu passo lá a descrição do exercício, né? Aqui vocês sabem, eu tenho um valor justo, o custo é nada mais do que uma conta de diminuição, né? Se eu tenho um valor justo, 250 mil, até essa fase da plantação, e o custo foi 118, qual que é o ajuste de valor justo? 132 mil, tá? Então é importante vocês terem conhecimento. Vai ser justamente dessa questão aqui, né, que a gente vai perguntar. É claro que aqui, pessoal, na sequência, ó, eu posso também fazer a questão dessa pergunta aqui, ó. Né, colocar uma pergunta desse tipo aqui e a variação do valor justo. Então, sempre a gente vai considerar também o valor anterior, que já foi considerado, né, do valor justo, e num valor de custo menos, né, valor justo pelo custo, né, basicamente eu tinha um somatório desses dois, mas no mês anterior foi calculado o valor de 132 mil. É só eu diminuir o valor de 132 mil, que eu tenho a variação do valor justo, tá? Então, basicamente vai ser essa questão aqui, mas não se preocupe, pelo menos duas questões eu vou colocar dessas aqui para vocês, tá? Não vai ser difícil em si. E aí nós temos os lançamentos, como vocês fizeram, eu acredito que todos fizeram, né? Depois eu vou corrigir, e acredito que não tiveram dúvida, né? Porque seguiram a questão do exercício que eu passei, tá, pessoal? Dá para a gente cobrar um pouco mais? Dá. Não é intuito, né? Da gente passar algo extremamente difícil para o aluno. Isso aqui, pessoal, é no cotidiano que a gente vai praticando e a gente vai aprendendo um pouco mais, tá? Nas nossas aulas é o sintético mesmo que a gente passa para vocês, tá? Como já é de costume, a questão da DRE, questão aqui da venda, né? Então, nunca se esqueça, vendeu, eu tenho um crédito, se à vista ou, né, a prazo, cliente ou caixa, duplicados a receber, tá? E automaticamente eu dou baixa no estoque, para encontrar a questão do custo do produto vendido, beleza? E aí nós temos o valor aqui, tá? Aqui é o culturas permanentes, tá, pessoal? Então, aqui se vocês forem ver, aqui foi trimestral, né? Ó, pode ver que a permanente foi trimestral, até a colheita e depois a venda. E aqui, nada mais do que anual, tá? O que vai diferenciar do temporário para o permanente é a questão do tempo, tá? Então, aqui foi o que a gente considerou a questão aí do 3 anos, e no quarto ano tivemos a venda do eucalipto. E aí nós temos o balanço inicial, os lançamentos, a mesma coisa lá do permanente, o que vai mudar vai ser o tempo, tá? E aí tivemos aí a questão dos gastos, tá? O valor justo, o valor custo, vocês podem ver que prossegue o mesmo tipo, tá? Não muda. Então nós tivemos a variação na DRE, né? Na DRE, variação do valor justo, e no ativo, tá? Valor justo aqui, os lançamentos. Aí balanço, DRE. Posteriormente outros gastos, e aí tivemos a determinação do novo valor justo, tá? Então isso aqui não é difícil não, tá, pessoal? Isso aqui é só praticar mesmo. Posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai passar mais alguns exercícios para vocês praticarem, tá? E aí, no final, nós temos a questão aí do balanço e da DRE. Aí tivemos a questão da venda, né, do estoque,
Então, como vocês podem ver aí, ó, tá? A baixa, tanto do estoque como da DRE, tá? E aí nós tivemos o balanço final. Isso aqui é o que ocorre em uma fazenda, tá? Determinada fazenda aí a gente pode fazer como uma análise final, beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas? Como eu falei para vocês, é um conteúdo aí, é um conteúdo resumido, tá? Então, assim, não se preocupe com essa questão. Eu sei que vocês, basicamente, às vezes ficam nervosos, né, na hora de fazer uma prova, tá? Mas não se preocupe com essa questão, tá? Josiane e os demais, a gente leva muito em consideração a questão aí do aluno, né? Do aluno que esteja nas nossas aulas, fazendo as atividades, participando, perguntando, tá? E o que a gente nota, pessoal, que nas nossas aulas do mestrado, a gente tem que abrir a câmera, né? Não todos, mas em algum momento você tem que ficar um tempinho lá com a câmera aberta. Não é o caso que eu vou cobrar de vocês, isso, e até o professor não cobra, mas ele cobra a participação. Então a gente vê aqui que vocês, é algum outro que participa, tá? Mas é importante, pessoal, não só na minha aula, mas que vocês todos participam, tá? Eu sei que alguns de vocês aí estão trabalhando, né? Tem alguns alunos, não vocês aqui, mas tem algumas disciplinas que a gente termina a aula e o aluno fica lá, né? E aí você fala com o aluno te responde. Então, basicamente, o aluno abriu lá o Meet lá e tá como se fosse presente, tá? É claro, vai ganhar presença de boa, isso aí eu não vou desconsiderar, tá? Vai de cada um também, tá, pessoal? É o que o professor sempre fala, né? Os professores mais experientes, professores mais velhos, né? Isso vai de cada um. É importante perguntar. É igual a Josiane, né? A Josiane pergunta, alguns outros perguntam, né? Se não me engano, a Eva acho que faz parte também, né? Hoje eu não tô vendo ela aqui. Mas assim, perguntar, questionar, tá, pessoal? O dia que eu não souber, igual eu falo para vocês, eu vou pesquisar e vou trazer na próxima aula, eu respondo aí por e-mail ou WhatsApp, tá? Porque a gente está aqui, a gente também é um eterno aprendiz. Então, o que a gente estudou, o que a gente planejou, para vocês. Pode surgir dúvida? Pode. Mas a gente não vai ter aí vergonha de dizer, no momento eu não sei, vou pesquisar e vou trazer para você, tá? Todo professor é assim. Eu aprendi muito com os professores doutores, né? Eu tive um professor, eu acredito que vocês não conhecem o André Ferraz, ele é engenheiro civil, doutor na área de concreto, e uma vez a gente perguntou para ele. Ele falou, pessoal, me desculpe, eu não sei a resposta, mas vou pesquisar e vou trazer. Então, só para vocês terem ideia, às vezes título não vai ser aquela coisa toda, né, que a gente fala, o título, o cara sabe tudo. Não, tá? Mas qualquer dúvida, pessoal, a gente está à disposição de vocês, basicamente, para tirar aí essas que porventura houverem. Tranquilo? Dúvidas? Josiane, Pablo, Sara, Daiane, tudo tranquilo? Então amanhã, pessoal, 5 horas da manhã, com exceção, amanhã não tem prova para Josiane, sua prova vai ser segunda-feira, tá, Josiane? Então, da mesma forma que eu passei para você na primeira, então não se preocupe, segunda-feira você vai fazer a prova. Os demais, amanhã, das 5 da manhã até as 23 horas, vocês vão fazer a segunda avaliação, tá? Semana que vem, quero ver se eu consigo já corrigir todas as atividades de vocês, tá? E basicamente a gente vai já postar lá os valores, já um percentual da média, né, da primeira média. Então amanhã, terminando a prova, né, provavelmente vai ser só segunda-feira que eu vou postar a nota de vocês, tá, pessoal? Mas vocês já vão ter uma ideia, amanhã, né? Tá cortando, Josiane, não entendi. A prova vale Isso, vale 5, tá? Isso, no máximo 5. Então, você vai pegar a primeira nota, mais a nota de amanhã. Isso, aí já vai dar uma média. Como eu falei, a terceira avaliação, que vai ser a última mais para frente, vai ser 40 questões. Não estou entendendo, Josiane, tá cortando. Você fala e vai cortando. A última prova, pessoal, são 40 questões, tá? Que vocês também conseguem fazer em 1 hora. Não fique preocupado com essa questão, vocês conseguem, tá? E isso, igual eu falei para vocês, nos outros PLSs, raramente algum aluno não conseguiu. Todos conseguiram que fizeram, conseguiram dentro do limite de tempo, tá bom? Então, assim, não se preocupe com essa questão.
Então, amanhã, vocês fazendo a prova, na segunda eu já falo o resultado, mas já dá para vocês perceber que amanhã a prova vale 5 também. Então, vai dar o percentual, vezes 5, somando a primeira, você já tem uma média aí, que é a nota 2, tá? E aí tem a média das atividades e a última avaliação vale de 0 a 10, que aí é o que você tirou em percentual e é a nota de vocês. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, alguma pergunta, Josiane? Daiane tá muito quieta, né? O Pablo, a Sara. Pode falar, Josiane. Não, prof, tá tranquilo. Então tá. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá, pessoal? E aí a gente vai conversando. Por hoje é só. Quero agradecer vocês, desejar um bom final de semana. A prova tá tranquila. Tá tranquilo. Tá? A prova vai estar bem tranquila para vocês, não se preocupe com essa questão, tá? Que a gente quer que vocês absorvam um pouco o conteúdo. Como que faz o lançamento, né? O que que diferencia um do outro, né? Valor justo, valor custo, que a gente passou, mas a gente vai trabalhar mais valor justo, para vocês compreenderem quando vocês forem trabalhar na área rural, quem sabe, né? Vocês já terem noção sobre isso, beleza? Pessoal, então, quero agradecer desde já, muito obrigado, tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês, desejar um bom final de semana, se cuidem, e amanhã é a prova. Aí na sexta-feira que vem a gente volta com um novo conteúdo, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e se cuidem.